E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho como se fosse o manual da vida e do viver. Eles já estão fazendo um resuminho aqui no sentido de que o que pode acontecer na nossa vida, e isso aqui são não é sugestões, é possibilidades, não é que tem que ser assim, né? Mas pode acontecer que se você, por desconhecimento ou por não considerar o manual da vida e do viver, você pode adoecer para te chamar atenção sobre algumas coisas. Se a gente for ver agora já no capítulo 15, 15º, que fala fora da caridade não há salvação, aí a coisa pega, né? O biológico disso, né? São doenças das glândulas endócrinas e do metabolismo. Claro que esse capítulo fala totalmente do egoísmo, né? Então reter as coisas, né, é bem do sentido do egoísmo, mas nem sempre o egoísmo é por maldade, tá? Às vezes o egoísmo é por ignorância ou pela única maneira com que eu consegui me proteger das coisas que eu me sinto ameaçado. Por falta de fé, eu me sinto ameaçado, então eu me torno egoísta como proteção. Posso adoecer. A partir do momento em que eu adoeço, eu vou querer rever a minha vida e vou descobrir que fora da caridade não há salvação. Do ponto de vista psicológico, vem as neuroses graves, né? A pessoa que é egoísta, ela tem uma neurose grave, às vezes até pré-psicóticas. O que é uma neurose? É quando eu enxergo a realidade, mas eu não me conformo que ela é assim. Por exemplo, olha, 2 e 2 é 4. O cara fala, putz, eu sei que é 4, mas eu não me conformo com isso. Por que tem que ser 4? Ele fica lutando com a evidência. Esse é o neurótico. O psicótico é aquele que você fala assim, olha, 2 e 2 é 4. Ele olha para você e fala, e os patinhos na lagoa. Ele está num outro mundo, tá? Ele é psicótico. Um neurótico pré-psicótico é muito grave. Ele já está querendo cindir com a realidade. Quem trabalha, quem vive sem ter sentimento de caridade, corre risco de ter neuroses graves pré-psicóticas. O lado social é a misantropia, né? Que é o inverso da filantropia, né? O mundo me serve, né? O misantropo é aquele, olha, o mundo está aqui para me servir. Claro, ele é egoísta, que é exatamente o oposto da caridade, então ele vai viver socialmente de maneira misantropa, vamos dizer assim, né? O lado espiritual da coisa, qual é o valor ético e moral dele? O próprio egoísmo, né? O mundo está aí para me servir, só existe eu, o resto são trouxas que eu manipulo para fazer tudo o que eu quero. Esse é o egoísta, tá? Espiritualmente esse é o valor dele, o valor ético e moral dele é esse, tá? E na parte espírita? Então é muito fácil pegar egoísta, né? Do ponto de vista espírita, são os espíritos fascinadores, aqueles que gostam de te fascinar, olha, você é um cara importante, por isso que as pessoas têm que te servir. E olha, então essa mesa é marrom, esse pedaço do cenário é cor de abóbora, aquele é amarelo, e quem está falando com você aqui é Jesus. É assim que vem as fascinações, entre 9 verdades e uma grande mentira. E aí o egoísta, olha, só eu tenho isso, só eu falo com Jesus. E aí ele fica fascinado rapidinho. Por isso que fora da caridade não há salvação, né? E se a gente for ver ainda no capítulo 26º, não se pode servir a Deus e a Mamon. É mais ou menos a mesma coisa, né? Em termos de caridade, né? Porque se você vive para servir a Deus, a tua lei é a lei do amor, que dentro de um contexto geral da vida aqui da Terra é a caridade, né? Quando você decide, vamos dizer assim, deixar Deus para segundo plano, porque você tem que ganhar a vida, pagar as contas, né? Comprar carro novo, casa nova, ou roupa nova, sei lá o que for, você tá optando, eu vou servir a Mamon, tá? Vou deixar Deus em segundo plano. Se acontecer alguma coisa, eu vou lá e peço para alguém rezar, né? Ou eu vou lá e me interesso pela coisa. Se você resolver fazer esse jogo duplo, tá? De fingir que serve a Deus, mas no fundo você quer angariar simpatias para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas, aí complica. Vamos ver o que biologicamente pode acontecer. A epilepsia, né? Pensa um cara dividido, né? Deus, legal Deus, porque é infinito, soberano, justo e bom, mas puta, olha quanto dinheiro, cara. Dá para esperar um pouquinho, mas afinal de contas a eternidade é tão longa, né? Dá para esperar?
é exatamente o que acontece com o epilético, né? Ele fica dividido. Ele sabe que a qualquer momento ele vai, pum, apagar, ter a crise, e quando acorda, ele não tem controle de nada, né? Ele não tem opção, ele apaga. Não adianta chegar para um epilético e falar, não fica se batendo, não baba. Não tem, ele está inconsciente, ele está entrando num coma leve, né? Um coma de nível leve, por causa da crise convulsiva, que é exatamente estar dividido, estar impotente e de repente não ter como controlar, né? O outro aspecto é o aspecto psicológico, aí são os transtornos obsessivos compulsivos, né? E aí a gente começa a perceber também os colecionismos, né? As pessoas que são acumuladoras, né? Um transtorno obsessivo, quer dizer, eu tenho aquela ideia fixa, né? Porque é só minha ideia que serve, e tenho a compulsão, eu tenho que fazer, né? Então aquelas pessoas, por exemplo, que não é mania de limpeza, né? Ela tem a sensação de que tudo contamina, né? Então ela põe a mão lá, ela tem que lavar a mão 10 vezes, tem que fazer o ritual de fazer 3 vezes assim, porque senão as coisas não vão dar certo. Eu posso ter isso, você pode ter isso, no sentido de uma reação. Por exemplo, eu posso ficar reativo obsessivamente e até compulsivamente, por exemplo, se roubaram a minha casa 3 vezes consecutivas, o que você acha que eu vou fazer na próxima semana? Ficar checando as portas 3, 10 vezes. Eu estou tendo uma reação obsessiva, compulsiva por medo, certo? Mas aqui o cara não. O cara que tem esse transtorno, ele sente a vida assim. Por quê? Porque ele fica na dúvida. Puxa, Deus seria tão legal, seria tão... Mas peraí, é melhor me garantir. É melhor garantir com o dinheiro, me garantir aqui com esse ritual que não vai acontecer nada errado. É a divisão, ok? Depois vem um lado social. Como é que uma pessoa que não serve a Deus nem serve a mamão, ou serve a mamão, está nessa divisão, vai viver a busca pelo controle, pelo poder, claro. Ele quer saber de tudo, controlar tudo, aí você vai ver mães controladoras e centralizadoras, chefes que são centralizadores e controladores, tudo no sentido de sentir no poder. Eu acredito em Deus, desde que eu mande. Não, Deus está do meu lado porque eu sou chefe, né? Por isso que eu sei que Deus gosta de mim, porque eu consegui ser chefe. Tem algumas religiões que têm isso como padrão, sabe? Está indo tudo bem, Deus está do meu lado porque toda a minha vida material está indo bem, que é uma grande desculpa para servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo, ou pelo menos está tentando, né, fazer isso, né? Depois o que vem? Vem um lado espiritual, né? Bom, o centralizador, né? Espiritualmente falando, o que é um cara centralizador? É um cara que até sabe que Deus existe, mas ele quer garantir que as coisas sejam do jeito dele. Então o que ele faz? Tudo tem que passar por ele, né? Ele não sabe delegar nada para ninguém, muito menos delegar decisões, né? Imagine fazer coisas até ele deixa, né? Mas eu tenho que ver como é que ficou, né? Mas decisões ele não delega, por causa dessa dualidade, Deus, né, ou mamão, né? Porque Deus é uma coisa que não é imediata e eu não tenho controle. O poder, o dinheiro eu tenho controle. Então, às vezes, é difícil abrir mão. E aí gera essas doenças da ambivalência, em que a pior coisa seria, o cúmulo disso seria a epilepsia, ou as suas várias formas, né? Porque a epilepsia não é só a crise tônico-clônica, que o cara cai, desmaia, faz xixi, cocô, não. Tem as crises parciais também. Por exemplo, pacientes que têm crise só no olho. O olho fica virando. E ele, quando ele volta, ele está com a mesma sensação de como se tivesse uma crise no corpo todo. Tem uma crise, quando eu estava na faculdade, caía na prova de neurologia, né? Eu decorei o nome daquela crise porque lembrava o Michael Jackson. O nome é o Bravais Jacksoniana, é porque começa com a mão começa a tremer, depois começa o braço, aí ela se generaliza, que era a dança do Michael Jackson, que é uma dança parecida. Eu decorei assim, puxa, parece o Michael Jackson dançando. Bravais Jacksoniana era o nome dessa epilepsia. Porque quando a gente fala epilepsia, a gente lembra só daquele tipo, mas tem várias maneiras, vários tipos de crises convulsivas dentro dessa doença nosológica, dessa chamada epilepsia, né? Bom, e aí, dentro desse contexto da caridade, né, que você viu, os dois títulos são bem parecidos. Caridade, que é servir a Deus, certo? Mamon,
deixa você na dúvida. Essa dualidade, vamos dizer assim, é que causa as maiores dificuldades emocionais do ser humano. A gente chama isso de ambivalência, que é sentimentos opostos pela mesma coisa, ou mesma situação, pessoa, lugar. Então, por exemplo, não é extremamente incômodo quando você fica com raiva de alguém que você ama? A raiva não é sentimento, mas a gente confunde como se fosse sentimento. Dá uma angústia ter uma emoção raiva de alguém cujo sentimento é amor, que a gente tem por ela é amor. Quando você fica vivenciando isso muito tempo, isso gera problemas. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um pai que seja muito agressivo com você, mas ele faz isso e ele te ama, ele não te larga, ele pega no teu pé, só que ele é excessivo. É um cara muito legal, ele te dá todas as condições de você estudar, trabalhar, te apoia, mas ele te espanca. Eu não estou nem falando fisicamente, sabe? Assim, moralmente falando. Você ama ele de paixão, mas dá raiva quando ele se intromete na tua vida. Quando ele chega para você, não, você gosta de sorvete, sim, você vai tomar sorvete porque eu que trouxe. Ele realmente, ele lembrou de você, só que ele não perguntou se você gosta e se gosta, se quer sorvete, né? Então isso gera sentimentos ambivalentes. No capítulo 15º e 16º está falando exatamente isso, como é que é compreender as pessoas, conviver com elas sem cair nessa dualidade. Ou seja, caridade significa aceitar o outro como ele é, não significa que eu tenho que me submeter a ele. Tá? Porém, em eu não sabendo disso, ainda por cima querendo viver na dualidade, que é dividida entre Deus e Mamon, isso pode gerar comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde vai me levar a essas doenças que eu estou falando para vocês aqui. Nós estamos chegando no final do nosso bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e voltar continuando falando sobre essas instruções inseridas no Evangelho. Até já.